A partir de agora, na radiocuritibana.com, programa Silvio Oportunidades. Sabadão chegando, nós estamos chegando mais uma vez aqui com vocês na radiocuritibana.com, em todo lugar com você. O programa nós vamos iniciar hoje uma lembrança do meu avô. É uma lembrança bem positiva. E dizia ele que as duas molas que regulam o mundo é a fome e o amor. Eu até fiz uma letra de uma música em relação a isso, dizendo que a fome, ela destrói, ela devasta tudo. E o amor, ele é a própria construção. Mas eu diria que a fome é muito mais do que isso. A fome de poder, a fome na ganância, a fome que tira a liberdade das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? É porque, como comunicador, a gente não pode se calar diante de certas situações. E eu estou falando com você nesse sentido. Quando a gente ouve falar na questão da Amazônia, né, a gente tem que perceber que existe, né, muitos interesses envolvidos nisso. Eu não posso falar da Amazônia, não posso falar exatamente o que acontece com essas queimadas ou o que não. Até porque para isso a gente teria que ter, vamos dizer assim, ir a fundo em relação a isso. Né? Porém, a gente sabe de uma coisa. A gente sabe que a gente está sofrendo. É isso, minha gente. Como diz uma... Eu estou aqui com meu amigo Inácio. Vou apresentar ele daqui a pouco para vocês. Mas assim, Inácio, como diz a cozinheira, ela diz assim, que a crise, ela só vê a crise na hora que ela vai lá na panela de feijão dela e não tem um feijão. Aí que ela vai ver que tem a crise. E na questão da Amazônia, a gente está sentindo pelo clima mesmo, né? Tá? Bom, deixa eu apresentar meu amigo Inácio. Vou dar uma panorâmica aqui. Uma panorâmica. Mais um pouquinho aqui. Bom dia, meu amigo Inácio. Bom dia, Silvio. Como está você? Eu estou muito bem. E você, meu amigo? Eu estou ótimo. Maravilha, maravilha. É um grande prazer para mim estar participando do seu programa pela primeira vez, né? Tá certo. E, de antemão, espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Nossa, as portas estão abertas para você, meu amigo. Participar. Com certeza, com certeza. O Inácio, ele é um amigão, né? É uma pessoa assim, um profissional de extrema qualidade, focado na área de TI, né? Tecnologia e Informação, ou seja, melhor dizendo, técnico, né? Tá? Certo. Envolve várias situações ali. Sim. E nós vamos estar comentando algumas coisas em relação a isso. Bom, mas como eu disse, a questão da Amazônia, o que você sente, meu amigo? Olha, eu sinto que realmente está deixado de lado, né? Na verdade, né? As pessoas não têm essa preocupação com o meio ambiente. Mas isso não é de hoje, né? Não é só desse governo. Isso sempre foi, né? Eu até nem quero colocar a questão de governo, né? Que a gente nem pode colocar. Você sabe o que eu fico pensando, Inácio? É naquelas pessoas que estão fazendo isso lá. Né? Não é a questão do governo. Porque o governo, a Amazônia é muito grande para ele dominar toda essa situação, né? Realmente, a extensão é absurda. É absurdo. Não tem como controlar isso assim facilmente, né? O que eu fico pensando é que essas pessoas ponham a mão na consciência, né? Essas pessoas que estão fazendo isso, de forma legal ou ilegal, não sei exatamente, mas ponham a mão na consciência porque elas estão, vamos dizer assim, criando situações para os próprios filhos.
Sim, com certeza. Não é? Essa que é a grande questão. É um problema para muitas gerações futuras. Né? Com certeza, com certeza. Mas eu vou um pouquinho, Inácio, conversando contigo agora, vamos deixar de lado um pouco essa questão da Amazônia. Certo. Mas assim, eu acho que o comunicador ele é obrigado a se posicionar em relação a certas coisas. E a gente não pode se calar diante do que está acontecendo, né? Certo. Mas assim, o Inácio, eu diria o seguinte, quem que é o Inácio para mim? Eu vou falar um pouco com vocês, tá? Quem que é o Inácio para mim? Você imagina que tem um médico, e quando você acha aquele médico, você fala assim, olha, esse é o médico. Ou quando você acha aquele pedreiro, você fala assim, esse é o pedreiro, tá? Então, o que é o Inácio? Eu tinha meus computadores em casa, né? E sempre dando problema, e eu não conseguia solução. Aí, um dia, eis que o Inácio vai e me faz um trabalho, e meu amigo, depois disso, eu não tive mais problema. Eu só tive soluções, né? Eu costumo dizer assim que foi um achado para mim, né? Porque o Inácio, ele é uma pessoa assim que, meu Deus do céu, para mim foi muito bom, né? Obrigado. Então o Inácio, ele é aquela pessoa assim que a gente vai estar falando hoje sobre questão de computadores, né? Quais são os problemas que as pessoas têm em relação ao computador hoje? Apesar que o computador hoje está em tudo, né, Inácio? Sim, sim. Está em todas as atividades. Hoje, até nos carros tem computador, tem... Vamos dizer assim, o computador está dominando Sim, sim. Eu diria para você que até o computador, na verdade, ele está se transformando cada vez mais. E o que acontece? Hoje nós temos um mini computador na mão, todo mundo tem, né? O que seria nesse mini computador na mão? Porque na verdade a questão do computador hoje, eu diria que ela está se transformando em smartphone. Ah, é verdade, verdade. O celular, você está dizendo, no caso? Exatamente. Então, no final das contas, eu acredito que um futuro muito próximo, os computadores vão estar praticamente reduzidos a um smartphone. Né? Você que tem acompanhado a tecnologia e tem acompanhado as evoluções aí que acontecem no mercado, você já está percebendo esse caminho, então? Com certeza, com certeza. Eu digo pelo seguinte, porque o computador, muitos clientes usam, as pessoas ainda utilizam em casa, mas muitas delas até utilizam mais o próprio celular, né? Então existe uma evolução muito grande na questão de você ter a função do computador no próprio telefone, né? Hoje ele tá mais na garotada também, né? Ou isso daí, você enxerga isso como todo mundo tá mais ou menos dentro do mesmo... Não, eu acho que isso é meio geral. É claro que geral? As pessoas mais jovens que gostam de jogos, né? Uhum. Principalmente, se utilizam dessa tecnologia com mais vezes, né? Mas assim, todas as pessoas, inclusive eu posso dizer até que meu pai nunca viu o computador na frente. Hoje ele usa o computador e até usa o telefone celular e é meio viciante, né? Porque não larga daquilo mais. Então eu acho que não tem questão de idade, mas é questão das pessoas se adaptarem àquilo e conseguirem utilizar. Maravilha. Cada um vai desenvolver a tua utilidade em relação a essa tecnologia. Sim, sim. E me diz uma coisa, eu estava comentando agora, né, em relação à questão dos problemas que tem, tecnicamente falando, os computadores, tablets, televisões e assim por diante. Sim. Quais são os cuidados que tem que ter com o computador? Porque a gente pensa assim, compra um computador, ou mesmo o celular, né? Eles têm memória, né? Então, como é que é isso?
qual é o tempo, qual que é a prevenção que tem que fazer? Uhum. A gente pensando assim na questão dos computadores em si, os computadores de mesa e os notebooks, né? A questão é, de vez em quando, você fazer uma manutenção, né? Mandar para o técnico fazer a manutenção. Eu acredito que pelo menos de ano em ano, né? Por quê? O computador, o que acontece? Com o passar do tempo, ele vai acumulando muita poeira. Olha aí, gente, isso é importante. E o que acontece com essa poeira aí, Inácio? Essa poeira ela vai entupindo, né, a questão da ventilação, né, das peças. Né? E o que acontece? Entupindo a ventilação, ele acaba superaquecendo. Às vezes superaquece a fonte, né, porque tem um componente no computador, que é a fonte, né, onde fornece energia para os demais periféricos. E quando essa fonte ela fica muito suja, o que acontece? O ventilador dela pode travar, e aí superaquece a fonte e, consequentemente, ela acaba queimando a fonte. Isso quando não acaba queimando outros componentes, né? Ah, entendi. Então, quer dizer, o prejuízo vai ser maior, então. O prejuízo pode ser maior. Já aconteceu, por exemplo, de algum cliente perder a própria máquina ali numa situação dessa? Sim. Por negligência, ou deixar simplesmente a máquina funcionar tanto tempo sem manutenção, né? Porque é uma máquina, né? É uma máquina, e a gente vê como todo equipamento eletrônico, ele tem sua vida útil. E ele pode ter uma vida útil maior se ele ter cuidados com esse equipamento, né? Para prolongar a vida desse equipamento. Então, assim, na questão dos computadores, o interessante seria, de ano em ano, levar para um técnico fazer a manutenção. Nem que seja uma simples limpeza no gabinete, na própria fonte, desmonta a fonte, faz aquela limpeza geral, lubrificação, né? Troca de pasta térmica. Isso é o básico que se deve fazer no computador. Ó, que maravilha, gente. Ó, fica a dica aí. Porque às vezes você pensa aí, o teu computador aí começa a travar, começa a aquecer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? E aí você vai deixando, né? E aí, de repente, você vai ter um problema mais sério na frente. Sim. Então a prevenção é a melhor coisa nesse caso. Com certeza. Oi, Inácio, mas diz uma coisa, quais os maiores problemas que você tem enfrentado, que as pessoas, no caso, têm enfrentado em relação a isso? Sim. Como eu já citei esse caso, né, da questão dos computadores, superaquecimento, né, às vezes queima a fonte, isso é uma coisa muito corriqueira, né? E também acontece de queimar, por exemplo, numa questão de acabar a luz, né? E a energia, quando volta alterada, então volta muito alta e acaba queimando, né, o componente. Isso também pode acontecer, né? Certo, então agora, tirando... Teria que ter um estabilizador, alguma coisa assim. O ideal seria, pelo menos, tivesse um estabilizador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No nosso caso lá, nós temos aquelas réguas. Certo. Ela ajuda em alguma coisa? Não, na verdade a régua é simplesmente uma extensão de tomada, vamos dizer assim, né? Mas ela tem um fusível, alguma coisa lá, que ela liga e tal. Aquilo lá pode queimar só ela ou o problema é maior? O problema é maior, porque na verdade esse fusível nem todas têm, né? Nem todas as réguas têm fusível. Mas é uma coisa muito simples, por quê? Porque ele não tem um circuito de proteção na régua, né? A não ser que ele seja uma régua mais elaborada, já mais partindo para um regulador de tensão, né? Que seria um estabilizador. Que seria um estabilizador. Aí você tem uma certa, vamos dizer, você tem uma certa segurança nessa questão de quando voltar a energia, ele vai regular a tensão e não vai deixar queimar o equipamento. Olha só. E daí, indo um pouco mais longe, né, nós temos a situação daí dependendo do equipamento, é interessante a pessoa utilizar um no-break, né? Um no-break? Isso. Por quê? O no-break ele está acessível a qualquer pessoa? Eu diria que sim, porque... Explica pro pessoal aí o que é o no-break, né? Certo. Então, o no-break, na verdade, é um equipamento em que você tem uma bateria dentro, né? É como se fosse um estabilizador com uma bateria. É a junção de um estabilizador mais uma bateria. O que te dá de vantagem nisso? No caso de acabar a energia, você vai ter a máquina funcionando por um determinado tempo, né? Dependendo da potência do no-break, às vezes 30 minutos, às vezes um pouco mais, né?
e dependendo também da quantidade de equipamentos ligados no break. Olha só. Então a coisa é um pouquinho mais delicada, gente. Olha aí. Fica a dica. Tá. Isso não só computador, mas também, como a gente falou ali, smartphones, por aí vai. A questão dos smartphones, os cuidados que eu diria para você... Tecnicamente também. Tecnicamente falando, seria você... É claro, né? São equipamentos que são muito frágeis. Você não pode derrubar, né? Se derrubar, você está sujeito a ter um problema, né? O que mais acontece com o smartphone é quebra de tela, né? Isso é o que mais acontece, né? Vir equipamento para você trocar a tela, né? Fora isso, eu diria que em segundo lugar seria a pessoa derrubar em algum lugar que tem água. Isso acontece também muito. Derrubar aí dentro de né? Às vezes no vaso sanitário, é engraçado falar, mas isso acontece muito, o cliente derrubar em vaso sanitário. Então o que eu digo quando acontece uma situação dessas, por exemplo, até bem lembrado, né? Quando cair em algum lugar que foi mergulhado na água, em primeiro lugar, coloque para secar, né? Não ligue o equipamento. Se ele desligou, deixe desligado, deixe ele secando por um período razoável, né? Que possa ter uma certeza de que realmente ele secou para poder ver se ele vai ligar, né? Mas o mais certo é você fazer o seguinte: aconteceu uma situação dessa, seque o equipamento, né? Dê os primeiros socorros ali. Tem gente que costuma, funciona, né? Você colocar no arroz, né? Porque dentro do arroz, no recipiente, ele vai acabar retirando a água, né? Ele vai absorver a água e ele vai deixar uma certa secagem, né? Mas aí, o que você faz? Não liga o equipamento, leva para um técnico, tá? Porque o que acontece? Quando o equipamento pega a água, possivelmente já começou um processo de corrosão, né? Ah, entendi. E aí o que acontece? O técnico ele vai desmontar o smartphone e já vai fazer as limpezas na placa, né? Com os líquidos, né? Banho químico, no caso. Banho químico também, né? Uhum. Mas com os devidos passos, né? Para evitar danos maiores, para tentar restabelecer esse equipamento. Ah, que maravilha. Olha aí, gente. Fica aí mais uma dica aí em relação à questão dos smartphones. Ô Inácio, você fala de uma tranquilidade, de uma... Antes vamos fazer uma pausa aqui em relação... Vamos falar um pouco da Destaque Todos do meu amigo Orlando. Ô, meu amigo Orlando, tudo de bom, meu amigo? O meu amigo Orlando é aquele empresário que está aí dando para quem indicar o teu trabalho R$100 e para quem for fazer a compra 7%. E ele faz parte desse projeto maravilhoso que está cada dia sendo mais aceito. Eu fico muito contente com tudo isso. E eu tô falando da nossa promoção, né, gente? A nossa promoção, tá ok? Então você que tá aí me ouvindo, a nossa promoção, ela continua. E tá chegando novos empresários aí, com um gás todo. Ou seja, você que tem... hoje eu estive conversando com uma pessoa que por um acaso ouviu a gente, e ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou promotor de vendas, eu sou professor, né? E vou estar dando uma olhada lá, porque é importante, né, a gente complementar a nossa renda. Então eu fiquei muito contente com isso. Então estou vendo que tem pessoas que estão trabalhando, mas que precisam complementar a renda e que, vamos dizer assim, de uma certa forma, essa oportunidade também está sendo aberta para eles, né? Para os empresários e também para essas pessoas. Então fica aí a dica do meu amigo Orlando, da Destaque Todos. Você vai ver ali na Todos em Curitiba, tá? E você vai mandar um e-mail para silviocesar34@yahoo.com.br e você vai estar mandando ali a tua indicação e quem é o teu indicado.
Não esqueça que depois de tudo isso, após 2 meses, tá? Essas pessoas que estão realmente efetivando negócios, lá seja com o meu amigo Orlando, ou seja com qualquer outro empresário, tá? Vai concorrer a um prêmio. A gente ainda vai decidir qual vai ser esse prêmio, tá? Tanto o indicado quanto o indicador, tá ok? Mas voltando então para o meu amigo Inácio. Vamos dar uma panorâmica aqui. Vai lá, meu amigo Inácio. Me diz uma coisa. Quando você fala em tecnologia, o teu olho chega a brilhar, né? Outra coisa que eu tenho que falar aqui pro meu público, que o meu amigo Inácio, nós fizemos uma parceria muito interessante. Eu sou diretor de uma empresa de São Paulo, né? E ele vamos dizer assim, é um parceirão. Olha, eu só tenho que agradecer a você, Inácio, porque todos os clientes que eu tenho indicado, né, que nós fizemos essa parceria maravilhosa, até porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, esse processo que a gente está colocando aqui na rádio é um processo que a gente já executou nessa empresa, né, e que tem dado muito resultado. O Inácio está aqui que é prova disso, tá? Então, acredite nesse projeto, que esse projeto realmente tem um fundamento e vai dar muito super certo, tá? Haja vista que quantos clientes nós tivemos com esse projeto. Nossa, muitos clientes. Muitos clientes, né? Sim, sim. Foram vários clientes que eu já indiquei para o Inácio. O Inácio, ele trabalha com aquelas maquininhas, sabe aquelas maquininhas de impressoras térmicas, né? Só para elucidar um pouquinho melhor, para nota fiscal consumidor. Quando você vai lá no mercado, que você vai lá e imprime, né? Então, aquelas impressorinhas. O Inácio, ele faz esse processo para mim ali, tá? Já que a gente trabalha com um produto semelhante, sim, tá? Então, o que acontece? Ele dá todo esse apoio pra gente. E eu fico muito contente porque todos os clientes que eu indiquei pro Inácio, eles ficaram super contentes e continuam fazendo trabalho com você até hoje, né? Até onde eu sei. Com certeza, com certeza. Isso é uma parceria que já dura alguns anos, né? Graças a Deus. Os clientes que você me indicou continuam atendendo até hoje. E o segredo disso é a gente prestar um bom atendimento, né? Sempre, né? Tá, agora vamos falar um pouco da tua empresa, que nós estamos quase chegando no final ali. Qual que é o nome da empresa, o telefone, como é que faz, como é que a pessoa chega até o Inácio? Então o nome da minha empresa é iSans Informática, tá? Eu já atuo no mercado desde 2001, estamos atuando na área de informática, né? Já são bons anos já, hein? E aí, em meados de 2013, a gente estendeu um pouco o nosso serviço, né? Porque a gente tem trabalhado também bastante na questão de segurança eletrônica. Oh, maravilha! Seja instalando câmeras de segurança, instalando sistemas de alarme, como também interfones, tanto residenciais quanto em condomínios, né? Então a gente tem trabalhado assim diversificadamente nessa área, tanto na parte de informática, dando manutenção dos computadores, notebooks, impressoras, monitores em geral, fazendo instalação de câmeras, né, parte de segurança eletrônica, como eu comentei, e também estamos estendendo aí, começando a mexer bastante com os smartphones, né? Ah, então quando você estava falando do smartphone ali, eu falei, parece que ele tem domínio da causa, quer dizer que você está começando a mexer também com o smartphone. Já estamos dando um outro passo também, estamos abrindo o leque dos nossos serviços, né? Estamos também estendendo para essa parte de smartphones. E aí, aproveitando, né, esse espaço que o meu amigo Silvio está nos concedendo, então eu gostaria de dizer que o nosso atendimento ele é feito em Curitiba e região metropolitana. Tá? Ah, isso é importante. Gente, olha aí. Tá, nosso então telefone de contato, posso colocar o telefone? Com certeza. Tá, depois a gente vai colocar no site, mas pode falar. Okay. Então, o nosso telefone de contato é DDD 41, né? 99603 5460. Peraí, deixa eu ver se eu decorei. 99603 5460. Isso aí. Ah, correto.
Então tá certo. O nosso sistema de atendimento, já trabalhamos nesse formato desde primórdios de 2001, como eu comentei, né? Uhum. Onde a gente começou, nós vamos até o cliente. Tá? Nós vamos, Isso aí. verificamos o problema no cliente. Por que a gente faz isso? Porque... Eu sempre você foi realmente. Eu não até hoje, gente, eu não sei como é que qual que é o porquê disso. Agora vamos saber. Certo. Por que a gente faz? Na verdade, a gente é consultor técnico. Né? Por que consultor técnico? Porque a gente vai, primeiramente, saber a necessidade do cliente. Quais os problemas que ele tem relativo àquilo, né? E olha, gente, com o Inácio não tem aquele negócio assim, a peça é isso, a peça é aquilo e a peça é aquela outra, não. E aí, de repente, vai te cobrar um absurdo. Não, ele ressuscita a máquina, porque as minhas máquinas, o pessoal já tinha entregue elas para catatumba já, não tinha o que fazer mais. Eu ia perder 3 máquinas, e ele pegou, foi lá e... Sim. O que a gente faz? A gente procura resolver a situação da melhor forma possível para o cliente, pela situação do cliente, pelo que ele precisa naquele momento. Por isso que a gente faz esse atendimento em loco, né? E outra coisa também, às vezes o cliente ele tem outras coisas que precisam ser instaladas na volta do equipamento. Então não é simplesmente pegar o equipamento, devolver para o cliente e se vira. Isso é verdade. A gente faz o trabalho, se não der para fazer no local, vai retirar o equipamento, leva para o laboratório, executa o serviço, devolve para o cliente e faz todas as instalações que ele precisa lá. Desde uma impressora, de um outro periférico que ele precisa, justamente porque não adianta você resolver o problema parcial. O nosso negócio é resolver o problema para o cliente e deixar tudo funcionando. É assim que a gente trabalha. Maravilha, maravilha! E aí estamos chegando ao final. Inácio, gostaria que você deixasse aí então uma mensagem aí para o nosso ouvinte. Então, eu só tenho a agradecer esse espaço aí que me foi cedido, né? E dizer que sempre que a gente executa um trabalho, a gente executa da melhor forma possível, né? Entendendo o lado do cliente, então, e sempre com responsabilidade, né? E na verdade isso é uma questão muito de berço, né? Então a gente desde berço já aprendeu, vai fazer uma coisa, faça direito, faça com honestidade. Eu até ia falar isso, a questão da honestidade, né? Sim. Porque a gente sabe que mundo a gente vive, né? Mas, graças a Deus, a gente trabalhar de forma correta só nos traz benefícios. Com certeza. Bom, gente, aí o Silvio Oportunidades vai ficando por aqui. Eu agradeço vocês, tá? Gostaria de mandar um abração lá pro meu irmão Ailton, lá de São José do Rio Preto, meu irmão Manuel, lá de São José do Rio Preto. A minha prima, que hoje deve estar fazendo uma cirurgia, né, pediu aí pra gente estar orando por ela. A gente tá... Ô Maria, nós estamos orando por você, tá? Olha, firme aí, a vitória é tua, tá? Firme aí, tá? Um abração pra vocês. O meu tio Francisco lá de São Paulo, meus amigos... lá de Aparecida do Norte, lá que eu fiz lá na Pousada Oliveira, tá? Depois eu vou comentar com vocês no próximo programa, com certeza, não me deixe esquecer. Eu vou falar de um menino que eu conheci a avó dele lá, e era até pra mim ter comentado isso já, mas eu vou estar trazendo algumas coisas dele aí. Parece que ele trabalha no SBT, viu, gente? Eu já vou falar alguma coisinha ali e tal. Ele trabalha no SBT, trabalha lá junto com a Poliana lá, da novela, tá? A gente vai falar um pouquinho desse menino aí, que ele é um prodígio e tá sobre aí os olhares aí do Leão Lobo. Ô Leão, um abraço pra você, meu amigo. Tudo de bom, tá? Bom, chegando ao final, mais uma vez aqui na radiocuritibana.com, em todo lugar com você, o Silvio Programas Oportunidade vai chegando ao final. Sabadão estaremos aqui mais uma vez.